Uma boa noite a todos os irmãos, todos são bem-vindos. Então, buscando a nossa harmonização, a gente sempre faz uma leitura do livro Sabedoria, todo dia, de Lorival Lopes. Hoje, 16 de abril, nos ensina o seguinte: contenha a palavra, vem-lhe à boca com força palavras ferinas contra quem desconsidera você e bate fundo nos seus sentimentos. Justo parece-lhes responder à agressão com agressão e satisfazer seus instintos. Mas não é assim que se vive bem. Somente perdoando ofensas, amando e servindo, é que se consegue a paz interior. Os outros têm razões que você só chega a conhecer se silenciar ou falar com docilidade. Vença as hostilidades e não afronte o coração. A maior vitória é a que se obtém na luta consigo mesmo, né? Quem de nós já não passou, pode ainda passar, né? Às vezes numa contenda na palavra, né? Que alguém não está muito bem, nos agride num tom ríspido de palavras e nos ofende, né? Mexe nos nossos sentimentos, né? Então, geralmente, como nós ainda temos muito instinto animal em nós, a gente acha justo revidar com agressão a outra agressão. Mas não é assim que a gente vive bem, nos diz a mensagem, que é somente perdoando as ofensas, amando e servindo, é que nós conseguimos a nossa paz interior, nós conquistamos a nossa paz. Os outros, eles têm as razões que nós só vamos chegar a entender quando nos agredir, quando a gente silenciar ou falar com docilidade. Às vezes os outros, eles estão num momento de limite da sua paciência, estão alterados, estão com problemas muito mais sérios e descarregam em nós, né? Não, eles não têm esse direito, mas acontece. Então a gente deve responder com doçura. É difícil? É, mas não é impossível. Depende de cada um de nós como vai optar em agir, né? Então é para nós vencer a hostilidade que está dentro de nós, não a que está dentro do nosso irmão. E encerra dizendo que a maior vitória é aquela que nós obtemos com a luta conosco mesmo. Eu comigo mesmo. Eu me autodomar o animal que ainda habita em mim. Que nós temos ainda instintos e eles são necessários para a nossa defesa natural. Mas esses instintos têm que ser autocontrolados e nós não podemos descarregar no próximo as nossas incertezas. E o nosso próximo também não tem o direito de descarregar em nós, mas aí é com ele a prestação de conta com Deus e consigo mesmo, né? Agora, quando nós saímos para a agressão, aí a conta é nossa, a nossa consciência e Deus, né? Então, o convite de não retribuir uma agressão com outra agressão. Lembra que Jesus disse, para quem te faz o mal, pague com o bem. É difícil? É, mas não é impossível, né? Pagar o mal com o bem. Com a nossa atitude elevada, vai ser um ensinamento para aquele irmão que está nos agredindo. Então, bendito aprendizado já nessa leitura. Então, agora eu convido a todos para nós entrar para dentro de nós e nos dirigir ao nosso Criador. Amado Pai, Criador de tudo e de todos, te agradecemos
por podermos estar aqui nessa noite com o corpo perfeito, com o coração aberto para aprendizado. E aqui viemos, Senhor, Tu sabes das nossas necessidades. Dai, Jesus, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós aqui, sobre todos aqueles que nós trazemos junto conosco no pensamento e no coração. E que o nosso anjo da guarda nos ajude para nós podermos bem compreender o ensinamento do Evangelho de Cristo Jesus, para sairmos daqui mais dóceis, mais humanos, mais cristãos. E lá fora, dar um bom exemplo dos Teus ensinamentos. Permaneça conosco e assiste, Jesus, o nosso irmão Glênio, que hoje tem a tarefa de explanar e explicar para todos nós os Teus santos ensinamentos. Que assim seja. Muito boa noite a todos os irmãos. Que Jesus esteja conosco e Ele está para nos auxiliar no entendimento da passagem do Evangelho da noite de hoje e principalmente após o aprendizado dessa passagem nós podemos colocar em prática tudo o que Ele traz para nós. Então nós vamos dar seguimento aos estudos do capítulo 15, que tem como tema Fora da caridade não há salvação. E nós vamos estudar hoje os itens 6 e 7 desse capítulo, que o tema é Necessidade da caridade segundo Paulo, o apóstolo Paulo. Nos diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Isso está em Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, 1 a 7 e 13. A explicação agora do Espiritismo para nós. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim sem equívoco a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo.
Que lindo essa carta que Paulo, né, enviou aos Coríntios, né, como fala aqui. O entendimento dele, né, que nada valeria, pois nós sabemos da história, né, que Paulo era um soldado romano com uma patente altíssima, né, e foi perseguidor de Jesus. O Saulo, na verdade, foi perseguidor de Jesus. Teve que conhecer realmente o sofrimento, né, por perseguir os seguidores do nosso Mestre Jesus, e através do sofrimento ele se transformou. Na verdade é nós, né? É nós nos transformando há várias e várias encarnações que a gente vem tentando nos melhorar, né? Então, muitas vezes pela dor, e como foi o caso de Paulo, né? Foi pela dor a sua transformação. Então ele deixou de ser um perseguidor para ser um perseguido. E ele entendeu realmente, ele foi um dos principais apóstolos do nosso Mestre Jesus, que trouxe a sua mensagem e que entendeu melhor a mensagem para conseguir transmitir para nós, que até hoje a gente segue, né? Então, sobre a história de Paulo, eu trouxe aqui que Paulo de Tarso foi um autor das 14 primeiras epístolas do Novo Testamento da Bíblia e um dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus. As epístolas eram cartas escritas para os discípulos de Jesus e dirigidas a determinadas pessoas e às primeiras comunidades cristãs. 2 das 14 epístolas escritas por Paulo foram dirigidas aos coríntios, seus companheiros da comunidade cristã de Corinto, uma cidade da antiga Grécia. E uma delas, Paulo fala da caridade, que é o nosso tema. A primeira carta dele aos Coríntios, né? Aos Coríntios é falando sobre a caridade, né? Essa mensagem belíssima, né? Que a gente ouve há muito tempo, né? Se eu falasse a língua dos anjos, né? Se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, eu nada seria se não tivesse amor, se eu não tivesse caridade, né? Que é a tradução do amor, na verdade, a caridade é uma tradução do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa e como um símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, e ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. Então, na verdade, aqui o Paulo fala em relação ao culto externo, né? Não adianta nada eu saber tudo, né? Eu saber o Evangelho de cor, eu saber todas as passagens da Bíblia, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, se só externamente eu coloco isso, mas dentro de mim, do meu coração, eu não consigo pôr em prática esses ensinamentos que chegou até mim. Não adianta nada, né? Então, esse é o culto ao externo, não nos serve de nada. Até porque quando nós desencarnarmos, né, nós vamos levar conosco as nossas obras, né? Não vamos levar conosco tudo que nós falamos, se nós falamos bem, né, o conhecimento que nós temos em relação ao Evangelho de Jesus, se eu não conseguir colocar em prática praticamente nada, né? Não conseguir fazer daquele meu conhecimento, né, fazer o bem ao próximo, ser caridoso e amar o meu irmão. Então, esse é um puxão de orelha para nós, porque o mais fácil para nós é estudarmos, aprendermos, né, todos os ensinamentos que vieram da espiritualidade, que veio de Jesus, né, que foi trazido pelos espíritos de luz. Se eu não consigo colocar no meu dia a dia, se eu não pratico tudo aquilo que eu sei, para mim não vai valer de nada, né? E aqui explica que falar a língua dos homens e a dos anjos significa ter o dom da palavra para falar de coisas terrenas e das coisas divinas, mas de nada adianta a palavra bonita se ela não for usada para ajudar o próximo. O orador que fala da ciência e dos valores divinos, mas não pratica a caridade, é como um sino ou um metal que soa, apenas faz barulho, mas não ajuda ninguém e nem a si próprio.
A atuação na doutrina espírita e no Evangelho requer obras e não apenas palavras. Isso é para nós espíritas, né? Essa é uma mensagem para o espírita. Que o Espiritismo, o Consolador prometido, é a fé raciocinada, é a razão. Traz para nós, né? Nos instiga cada vez mais a raciocinarmos em cima dos ensinamentos que vêm até nós. Então, o espírito que realmente se aprofunda, né? E que começa a entender um pouquinho mais, ele começa a raciocinar mais, a ter mais razão para aceitar o que chega até nós, né? Nós conseguimos discernir várias e várias coisas que a gente sabe que é misticismo, que é fanatismo, né? Que é rituais, que de nada vale para nós, né? Por isso que os centros espíritas, né, que são federados, nós não temos símbolos, nós não temos, porque não precisa, né? Não temos rituais, porque também não é necessário, né? O que serve para nós é ouvir o ensinamento baseado no Evangelho do nosso Mestre Jesus e tentar colocar em prática aquilo que ele nos ensinou, né? O ficar repetindo determinadas coisas então não vai mudar, né? Não vai nos mudar. O que vai nos mudar é praticar o bem, isso sim, né? Amar mais, aceitar o meu irmão como ele é, da forma como ele é, né? Sem preconceito, sem discriminação, sabendo que nós somos todos diferentes uns dos outros, né? Então, isso sim é que vai melhorar a minha evolução aqui quando estou na Terra, né? E o Espiritismo, que vem traduzir para nós o Evangelho de Jesus, né? Nos tornando mais fácil o nosso entendimento, fala sobre isso, né? De colocarmos em práticas e tentarmos não pensar muito no culto exterior, mas na mudança interior. A nossa reforma íntima, que tanto fala o Espiritismo, né? É isso que eles pedem para nós. E aqui dá um puxãozinho, né? A atuação na doutrina espírita e no Evangelho requer obras e não apenas palavras. Isso serve para mim, para nós, para todo mundo, né? Não adianta só saber, eu saber dissertar, né, sobre todas as obras básicas do Evangelho, as obras básicas do Espiritismo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, assim por aí, né? E eu não consegui colocar em prática nada disso. Todo o ensinamento que vem para mim, fica gravado, mas eu não consigo ter a ação para mim tentar essa minha modificação interior, né? Aqui segue também dizendo para nós, ter o dom da profecia é ter o dom da mediunidade, diretamente para os espíritas, né, que trabalham nessa área. Através da mediunidade podemos buscar instrução sobre a realidade espiritual junto aos espíritos mais evoluídos. Podemos ajudar irmãos sofredores através de esclarecimentos, curas e alívios, ou ainda trazer o consolo impagável do contato de um ente querido que voltou ao mundo espiritual, mostrando que a separação é apenas temporária e não eterna. A mãe que recebe uma mensagem de um filho que se foi, sabe bem a extensão desse consolo. Mas de que adianta ter mediunidade se ela não for utilizada em benefício do próximo e de nós mesmos? Puxão de orelha também, né? Vem com a questão da mediunidade e não usa para o bem, não usa para auxiliar o teu próximo, o teu irmão. Exemplos e exemplos nós temos, né? Chico Xavier, Divaldo Franco e por aí afora. O dom que eles tiveram, que eles vieram, né, com a mediunidade, e eles colocaram 100% para ajudar a nós, aos irmãos necessitados que somos nós, né? Então, exemplo, né, que fala aqui, e também tem o exemplo ao contrário. A gente sabe de irmãos que usam a sua mediunidade para enriquecer, né, para ter posição social, né, usando aquilo que Deus permitiu que eles tivessem, né, usando em favor próprio. Nós não temos esse direito. Na verdade, a mediunidade é missão, né? Nós espíritas que estudamos e entendemos, é uma missão sublime, né? A mediunidade de auxiliar a si, com certeza, e aos irmãos que precisam, né? Desse teu conhecimento, dessa tua capacidade de se ligar com a espiritualidade, né? Conhecer todos os mistérios, toda a ciência, é ter o conhecimento da realidade da vida espiritual
atual e das descobertas científicas. Mas o conhecimento, se não for usado de forma caridosa para ajudar o próximo, de nada serve. Jesus nunca disse a cada um de acordo com o seu conhecimento. Ele disse a cada um de acordo com as suas obras. Nós falamos, né? Não adianta eu ser uma biblioteca ambulante, saber tudo e não ajudar ninguém, né? Na minha obra eu não fiz nada por ninguém, mas eu cheguei lá em cima sabendo tudo, mas não vai adiantar nada. O puxão de orelha vai ser pior, né? Porque aí sim eu estou tendo conhecimento, né, que me foi permitido e não usei esse conhecimento para nada, né? Só para ser egoísta, né? Para cuidar de mim mesmo, né? A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita e não guarda rancor. Não se alega com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Jesus foi o maior símbolo de caridade que nós tivemos aqui, né? Porque tudo ele desculpou, né? Tudo ele esperou e tudo ele suportou, e até hoje ele suporta ainda nossas bobagens que a gente faz nessa caminhada terrena que nós temos aqui. Mas graças a Deus nós temos ele, né? Nós temos Jesus cuidando do nosso planeta, né? O nosso governador maior, irradiando a sua energia de amor para que o nosso planetinha continue funcionando, né? E sendo a luz, né? A luz da nossa jornada aqui. Então, basta para nós segui-lo, né? Tentar cada vez mais seguir o seu exemplo. É difícil ainda, mas nós temos, né, as obras, temos o Espiritismo, temos ferramentas que estão à nossa disposição para entender, aprender e seguir, né? Eu trouxe para nós, então, pontos-chave da necessidade da caridade segundo o Espiritismo. Quais são os pontos-chave? O primeiro, essencialidade máxima. Sem caridade, dons como fé, profecia ou conhecimento são nulos. Não adianta crer, ser médium ou saber de cor o Evangelho, se não fizer nada e não colocar em prática. É o que nós falamos, né? Não adianta nada eu saber na ponta da língua, né? Tudo isso e eu não faço para o bem do próximo. Segundo ponto-chave, definição espírita. Caridade não é apenas dar, mas como se dá. É paciência, benignidade, ausência de inveja, orgulho ou egoísmo. Então é o que nós trouxemos aqui, né? Há vários e vários estudos nossos que você tem que fazer a caridade, ela tem que ser de coração, né? Eu não posso fazer a caridade para ostentar, eu não posso fazer a caridade para me aparecer, né? E esperando um reconhecimento, né? De, olha como essa pessoa é caridosa. Não, ela não se inveja, não tem orgulho, não tem egoísmo, não tem nada. Caridade é amor puro, né? No momento que nós conseguimos fazer essa caridade, vamos estar dando um passo a mais no nosso caminho evolutivo, né? Caridade moral versus caridade material. Paulo destaca a necessidade de paciência, indulgência, perdão e não julgar o próximo. Que na verdade o julgamento é um gesto anticaridoso, né? E isso aí nós somos professores. Realmente, nesse mundo de provas e expiações, que nível que nós estamos, no que nós somos melhor, nós podíamos botar num quadro. Julgar os outros. Nós somos tranquilos. Nós temos mestrado, doutorado, pós-doutorado, nós somos um cara para julgar o outro, né? Para passar por cima que nem um trator, como a gente diz, né? Para seguir uma fofoca que vem e eu aceitar como verdade, né? Ser maldoso, quer dizer, para destruir o meu semelhante, nós somos realmente os caras formados nisso, né? Mas para mim aceitar o meu irmão como ele é, para ser indulgente, né? Aí já é mais complicado para nós. Precisamos aprender bastante, todos nós, né? Senão nós não estaríamos aqui no mesmo barco, né? Graças a Deus que o chefe do barco, o chefe maior é Jesus, né? Então essa nau, na verdade, tem comando. E é o que nos ajuda, né? Cada vez tentar melhorar mais. Alcance universal. A caridade está ao alcance de todos.
ricos, pobres, sábios ou ignorantes, pois é um sentimento e uma atitude. Aqui quer dizer que qualquer um pode ser caridoso, qualquer um, né? Independente do conhecimento maior, de ser mais intelectualizado ou não, né? Ter uma formação maior ou não, ter mais dinheiro ou não, né? Ser mais ignorante ou não, todo mundo pode ser caridoso. Até porque a palavra caridade ela é extremamente ampla, né? Nós ainda, como apegados muito na terra, no terra-terra, como diz a irmã Vera, né? Nós ainda temos aquela coisa de que achar que caridade é só material. Caridade é uma palavra, caridade é um aperto de mão, caridade é um respeito com o teu próximo, que você cumprimenta, caridade é aceitar o irmão como ele é, né? Quantos exemplos bons de caridade que nós podemos fazer durante a nossa jornada aqui, né? No nosso dia a dia. Vários gestos de caridade. Então, quem é que não pode ter uma palavra amiga, se preocupar com o irmão, né? Ter um pensamento positivo, que todo mundo vá bem, não ter inveja, né? Até porque se todo mundo vai bem, automaticamente eu também vou bem, em tudo, né? Nas relações interpessoais, no financeiro, no material, no que for. Isso é burrice nossa. Se eu fico desejando que o irmão se ferre, que aquele determinado irmão que eu não simpatizo muito vá mal nas coisas dele, o que vai acontecer comigo? Eu estou no mesmo barco que nós falamos, né? Nós estamos no mesmo barco. Nós também não vamos conseguir ser felizes, né? Não vai ter jeito. Nós só vamos ser felizes se eu desejar felicidade para o meu próximo, né? Se eu tiver atitude no bem, não tem outra chance. O Espiritismo traz isso tão claramente, né? E a gente ainda está difícil de aprender, mas Deus é paciencioso, né? Olha a paciência do tamanho, é a paciência do tamanho de Deus, né? Que Ele tem conosco. Transformação interior é outro ponto-chave. A verdadeira caridade combate a vaidade e o orgulho, transformando o homem moralmente. Então a gente sabe, né, que para nós evoluirmos, a ferramenta é o bem, né? A nossa transformação moral é a transformação do bem, né? Não existe outra forma, né? Até porque as minhas obras que vão ficar lembradas aqui na terra, como foi Jesus, não é a casa bonita que eu construí, não é o carro lindo que eu tenho, não é a roupa bonita que eu visto, sem problema nenhum, né? Se Deus permitiu que nós tivéssemos, é que pode, né? Mas não é isso que vai ficar. O que vai ficar? Vai ser minhas atitudes de amor, a minha empatia, né? As minhas atitudes no bem, a minha aceitação do irmão como ele é diferente de mim, né? E as obras no trabalho do bem. Isso é o que fica. E não fica, né? Isso vai. Porque nós espíritas sabemos, né, que nós temos um xerox, né, que é o nosso perispírito. Na verdade, o nosso corpo físico é um xerox do nosso perispírito. E fica tudo gravado no perispírito. Tudo. Sem chance nenhuma. É um disquete que nós temos ali e está gravado todos os nossos dias, todas as nossas atitudes. E a gente lê, nas leituras que a gente faz, o tamanho da vergonha que nós, quando desencarnamos e chegamos na espiritualidade, começamos a nos dar conta, né, da nossa consciência, o tamanho da vergonha que nós temos dos atos errados que nós fizemos. Que aí realmente descortina para nós, nos mostra, né, meu Deus, como é que eu era desse jeito? Como que eu não me dava conta, né, das coisas erradas que eu fazia? Como eu tive a oportunidade de amar, de auxiliar, de ajudar o próximo e eu não fiz. As minhas horas eu deixei elas correrem, né? Perdi uma boa oportunidade nessa encarnação, nessa reencarnação, né? De fazer o bem, de trabalhar em obras que possam ajudar o próximo, né? Então, que nós possamos ainda nessa caminhada nos darmos conta, né? E nos transformarmos, nos melhorarmos nesse sentido, né? Para nós, quando chegarmos lá, né, onde nós queremos estar, a nossa consciência não nos machuque, né? E não nos judie tanto. Então, aqui seguindo, tem uma mensagem do livro Com Caridade, é o nome do livro, do benfeitor José Silvério Horta. Na verdade, o nome do livro é Comandos do Amor, com Caridade, é essa passagem, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, que traz um convite às ideias do bem. Nos diz assim: caridade sim, meus irmãos, caridade no sentimento,
caridade na ideia, caridade nos ouvidos, caridade na boca, caridade nos braços, caridade na profissão. Em todas as atividades, recorramos à divina virtude. Caridade no olhar, caridade no gesto, caridade na voz, caridade na referência, na opinião, caridade no trabalho e caridade na atitude. Onde estejamos, peçamos a ela que nos sustente e que nos dirija. Caridade no lar, caridade no caminho, caridade na rua, caridade na fé, caridade na colaboração, caridade na visita e caridade no dever. Seja onde for e com quem for, andemos com a caridade por bênção da vida. Com ela alcançaremos a integração do divino amor. Deus é meta, a caridade é luz e o próximo é o caminho. Que lindo isso aqui, né? Nós falamos que existe quantos tipos de caridade, e aqui citou alguns para nós, né? Desde um olhar, de um gesto, na voz que eu converso com alguém, né? Uma voz ríspida ou uma voz mais calma, mais doce, né? É caridade. Caridade no trabalho, onde nós tiramos o nosso sustento, né? Para termos um ambiente melhor, né? Equilibrado, energias boas, de amor, que todo mundo está trabalhando em prol do mesmo objetivo, né? É uma forma de caridade. No lar, importantíssimo, né? Caridade no lar. Muitas vezes a gente extrapola e acha que os nossos familiares podem ouvir tudo aquilo que eu tenho para dizer, da forma como eu resolvo falar, né? Agressivo, desequilibrado, aí depois vem o arrependimento. Então, caridade no lar, né? Caridade na rua, como diz aqui, né? Quando nós saímos na rua, né? Um olhar, um sorriso, uma palavra, um aperto de mão, um desejar um bom dia, né? Desejar alguém que esteja passando por uma dificuldade de doença que melhore, né? Caridade, tudo isso é caridade, né? Caridade na visita, muitas vezes a gente faz visitas para as pessoas que estão precisando de uma visita realmente, né? De uma palavra amiga, de um abraço, né? E na verdade caridade é um dever que nós temos. Quando Deus permitiu que nós voltássemos aqui no nosso plano Terra, né? Nos perdoando, né? Pelos nossos erros e nos dando a possibilidade, a grandiosa possibilidade de resgatarmos esses erros que nós trouxemos aqui, ele nos coloca um dever de sermos melhores do que nós fomos. Nós temos esse dever. Ele espera de nós, né, que nós, nessas ações, a gente melhore nas nossas atitudes aqui, no nosso planeta, nessa encarnação, né? E nos estudos espíritas a gente fala muito, né, que nós somos em 8 bilhões de almas encarnadas aqui, né? E que tem mais, uma 3 vezes maior é o número de espíritos ligados ao nosso planeta Terra que estão esperando a oportunidade para voltar aqui. Então, é mais de 20 bilhões de almas que são ligadas ao nosso planeta, que já vieram, já voltaram, já vieram, já voltaram e estão esperando a chance de estar aqui. Para quê? Para ter a oportunidade que nós estamos tendo, para ter essa oportunidade, né? De melhorar, de amar, de agir no bem, né? E de sermos espíritos melhores que nós precisamos, né? Impossível nós evoluirmos se não for auxiliando o próximo, sem chance nenhuma. Qual é a receita de evolução? Amar e auxiliar. Isso que Jesus trouxe para nós, né? Essa é a nossa receita de melhora. Automaticamente a gente, como se sente tão bem quando auxilia alguém, né? Não esperando nada em troca, mas as energias que nós usamos no auxílio ao próximo, ela volta para nós. É lei divina, né? É lei da natureza, ação e reação, né? Então, causa e efeito que o Espiritismo traz para nós. Se nós tivermos uma causa no bem, nós vamos ter um efeito no bem, né? Então, para encerrar, eu trago uma mensagem aqui que tem agora, eu achei uma sacada fantástica. Nós temos no Face, como se fosse um espírito de luz criança, pequenininho, né? Que é o Luzinho. Luzinho, que é o mensageiro de luz. Acho que vocês já viram várias. É só olhar no Face que na verdade é o Espiritismo em ação ali, trazendo mensagens lindas para nós,
através de um bonequinho simpático com voz de criança, né? E que traz as mensagens para nós irmos gravando, né? Então a mensagem, uma das mensagens eu trouxe para nós. O Evangelho nos convida a uma verdade simples e profunda. Não basta parecer bom, é preciso ser bom. Jesus ensinou que a verdadeira pureza não está no gesto exterior, mas na intenção do coração. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai dela. A raiz moral está dentro. Pensamentos, palavras e atitudes nascem do que cultivamos no íntimo. Podemos ajustar a aparência, cumprir formas e rituais, mas se o coração ainda guarda orgulho, mágoa ou julgamento, é ali que o trabalho precisa começar. A reforma íntima não é perfeição, é vigilância sincera, é esforço constante de coerência. Quando o coração se ilumina, o resto naturalmente se ajusta. Que a pureza que buscamos por fora comece primeiro dentro do coração. Que assim seja. Obrigada, Glenn, pela apresentação da mensagem do Evangelho da noite de hoje. Então, nós que estudamos a doutrina espírita compreendemos, e uma das bandeiras é: o Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação. Ele afirma que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade todos nós podemos fazer, como o Glenn já colocou, né? Não precisa nem estar dentro de uma religião. O importante é ser bom conosco e com o nosso próximo, né? E aí, quando a gente vai fazer a caridade, quando alguém bate na nossa porta e a gente dá uma ajuda material, que geralmente eles vêm buscar, se a gente dá com um sentimento de se livrar logo do nosso irmão que veio bater na porta, aí não é caridade, aí é esmola, porque machuca quem recebe e aquele que dá não se beneficia com o bem-estar de tratar bem o irmão. Então, quando a gente alcança alguém, alguma coisa para alguém, a gente tem que botar o sentimento junto com aquela doação e dar com amor. Porque a caridade é o amor em ação, né? Então, como a gente tem que aprender, né? Vivendo e aprendendo. Então, que possamos todos, como diz o Evangelho, buscar fazer o bem onde Deus nos colocar. E a mais importante é a caridade, né? A gente pode estudar, deve estudar, trabalhar, progredir, mas fazer o bem, sem olhar a quem, né? E o mais importante, o que menos custa para nós, é a caridade moral. E a gente que mais economiza, que é dar um perdão. O perdão é a caridade mais elevada e a mais difícil. Uma palavra amiga, um sorriso, um cumprimento, né? Não é só dar coisas, é dar de nós, né? O carinho, o respeito, né? Auxiliar, na mais ampla entendimento. Então, assim, eu convido a todos para nós fazer a nossa oração de encerramento da primeira etapa, que foi o Evangelho. Podemos mentalizar as pessoas que queremos auxiliar de uma maneira ou de outra. E assim, juntos, vamos agradecer a Deus o aprendizado da noite de hoje e que possamos sair daqui e praticar a caridade nas mais diferentes formas, a material e a moral. Adoce, Senhor, os nossos corações, nos ajude a não julgar o nosso próximo, a perdoar sempre, a dar o alívio àquele que pede ajuda. Jesus, Tu és o nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia. Derrame a Tua bênção sobre toda a humanidade.
para que possamos te compreender cada vez mais e vivenciar o amor em ação, gerando a paz em nós, a paz no nosso lar e a paz no mundo. Que a humanidade desperte cada vez mais rapidamente em tua direção, porque tu dissestes, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Jesus, onde tiver um irmão nosso sofrendo dores físicas ou dores morais, que o teu amor os envolva. Abençoe todos aqueles que os nomes estão na caixinha na entrada da casa, que onde estiver, receba a tua bênção. Assista os passistas na tarefa da aplicação da fluidoterapia, que possam dar o melhor de si através dos teus mensageiros que os acompanharão. E que todos nós possamos retornar aos nossos afazeres, mais fortalecidos na fé, na esperança e na caridade. Que assim seja. Permanecemos em oração.